nós precisamos sim cuidar do nosso meio ambiente, mas nós precisamos dar um ambiente para os investimentos, um ambiente seguro, um ambiente que tenha mais agilidade no processo de licenciamento dessas obras. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o ministro das Cidades, Jader Filho. Na edição de hoje do EsferaCast, a gente conversa com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, obrigada por estar com a gente por aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de poder mais uma vez estar aqui no EsferaCast. Estamos em debates sobre infraestrutura, debates são diretamente relacionados com a pasta do senhor, o Ministério das Cidades, e a gente está falando de Brasil em construção, ministro. O que temos neste momento em andamento do Ministério da Cidade que corrobora com este Brasil em construção? Acho que nós temos hoje investimentos importantes em diversos segmentos, né, que tratam sobre o tema urbano, né, como a questão de saneamento, como a questão da mobilidade, a questão da habitação, a urbanização das nossas favelas, regularização fundiária, enfim, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, a questão da prevenção, né, com as contenção das encostas. Então nós temos muitos investimentos hoje, tanto em termos do orçamento geral da União, como também de financiamento, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. O brasileiro, na sua maioria, mais de 80% dele vive nas cidades. Então é por isso que o Ministério das Cidades foi recriado pelo presidente Lula, para que a gente possa levar e melhorar a infraestrutura nas cidades brasileiras. Ministro, tem um ponto da pasta do senhor que é uma pasta de muita visibilidade política também, né? Muitos projetos passam, o senhor é um dos ministros que talvez mais viajem com o presidente Lula em lançamentos Brasil afora. O que vocês estão trabalhando agora em relação a novas etapas aí do Minha Casa Minha Vida? Tem um programa de reforma também que o governo já tem ensaiado algumas discussões, já apareceu em falas do presidente Lula. Em que ponto estão essas novidades? Nós temos muitas novidades, né? Nós temos avanços importantes, estamos batendo todas as metas do programa. O presidente Lula estabeleceu 2 milhões de casas em 4 anos. E nós vamos chegar com essa meta batida ao final deste ano, em dezembro de 2025. Nós vamos chegar a 2 milhões de casas contratadas e queremos chegar até o final de 2026 com 3 milhões de casas, superando a meta que foi estabelecida pelo presidente, 1 milhão de moradias em todo o Brasil. E também a gente gera emprego, gera renda, né, que o setor da construção civil tem crescido tanto. Por exemplo, o Brasil cresceu a 3,4% no ano passado. O setor da construção puxou o crescimento econômico com 4,1%. E só para você ter uma ideia, mais de 50% de todos os lançamentos imobiliários do Brasil no ano de 2024 foram provenientes do Minha Casa Minha Vida. Então, com isso, a gente vai avançar. Abrimos novas frentes, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida classe média, onde nós estamos colocando aí mais 30 bilhões de reais de investimentos para o setor da classe média, que vai atender as famílias que ganham entre 8.600 até 12 mil reais, com imóveis de até 500 mil reais. Nós temos também esse novo programa que o presidente Lula tem feito, tem tido bastante atenção, que é a questão das reformas, porque em muitos dos casos não é só você resolver o problema de dar uma habitação. Muitas das vezes você resolve o problema habitacional fazendo uma melhoria, né? Fazendo uma reforma, possibilitando que as famílias construam um banheiro melhor, que melhore o telhado, que aumente um quarto, enfim. Então nós temos que atender. O Brasil é um país continental, que tem problemas difusos. O problema da região Nordeste, muitas das vezes, não é o da região Centro-Oeste, como o da Norte não é da Sul. Então, o que você precisa é como se você tivesse, por exemplo, num magazine, você tivesse num supermercado. Você tem diversas prateleiras com diversos produtos para que o cidadão brasileiro possa escolher aquele produto que se encaixa melhor. Então, se eu quero ter se eu quero ter a minha casa, se eu quero realizar o sonho da casa própria, eu consigo. Se eu quero fazer uma reforma, eu consigo também. E
e com isso atendendo a todas as famílias que querem ter acesso a isso, né? Não importa qual é a classe, quanto ela ganha aquela família, o que importa é que a gente possa atender a todas as famílias do país. O que falta para o lançamento desse programa da reforma? Nós estamos nas últimas tratativas, né? O presidente Lula, nós já apresentamos a eles algumas dessas soluções. O presidente Lula pediu algumas correções, ele pediu algumas alterações. Nós estamos fazendo. Essa semana devemos voltar de novo à mesa de diálogo com a Casa Civil, com o Banco Central, com a Caixa Econômica Federal, para a gente poder arrematar os últimos detalhes e em breve o presidente Lula fazer o lançamento desse novo programa. Se tem uma preocupação de que, ao fazer acenos políticos, o governo tenha um aumento também de gastos. Como que dá para fazer um equilíbrio entre as duas coisas, ministro? Eu acho primeiro que nós estamos tratando aqui não é gasto, é investimento. Quando você você melhora, por exemplo, como é o caso aqui em Recife, onde nós estamos falando. Quando você faz os investimentos, né? São 136 bilhões de reais na melhoria, por exemplo, do transporte público, do metrô aqui de Recife. O que você está fazendo? Você está fazendo um investimento para que a população da região metropolitana do Recife possa ter um transporte melhor, uma qualidade do transporte melhore. Quando você trata, por exemplo, do investimentos em rodovias, em saneamento, né, esgotamento sanitário, abastecimento de água, quando você trata, por exemplo, de obras de drenagem, de obras de contenção de encostas, você está dando resiliência, você está adaptando as cidades para que elas estejam preparadas para esses eventos climáticos que estão cada vez mais frequentes no Brasil. Então eu entendo que o que nós estamos tratando aqui, ou nas outras pastas mesmo, como investimentos em portos, aeroportos, em rodovias dentro do governo federal. O que você está fazendo? Você está estimulando novos empregos, você está estimulando trazer novos investimentos com isso, e obviamente o Brasil precisa ter equilíbrio. Nós não podemos descuidar nem descansar de cuidar das contas públicas, nós temos que ter responsabilidade fiscal. O Brasil precisa ter, vamos dizer assim, ser mais preciso naquilo que precisam ter investimentos. Nós não podemos gastar dinheiro sem responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Mas na outra ponta, nós temos sim que continuar investindo num país que é um país em desenvolvimento, precisa necessariamente de ter investimentos em infraestrutura. Recentemente, o presidente Lula vetou 63 trechos do projeto de lei do licenciamento ambiental. Se tinha muita expectativa de que esse projeto pudesse ajudar a trazer um pouco mais de tração para diversos empreendimentos Brasil afora, mas por outro lado se tinha uma preocupação ambiental muito grande. Na avaliação do senhor, o governo conseguiu equilibrar os pratos e o que esperar depois desses vetos no Congresso Nacional? Eu acho que o Brasil precisa ter cuidado nas duas frentes. Nós precisamos sim cuidar do nosso meio ambiente, mas nós precisamos dar um ambiente para os investimentos, um ambiente seguro, um ambiente que tenha mais agilidade no processo de licenciamento dessas obras. O que eu acho que a gente, como eu disse a você, acho que a gente tem que ter equilíbrio. Nós não podemos vetar a partir dos licenciamentos novos investimentos no Brasil. Isso não é possível. Mas também nós não podemos, também na outra mão, não ter responsabilidade ambiental. Então, acho que se a gente buscar aí o equilíbrio, eu acredito que a gente vai cuidar do nosso meio ambiente e não vai abrir mão dos investimentos tão necessários para o nosso país. Ministro, vamos falar de COP, a gente já está quase no final, mas não dá para deixar de perguntar de COP para o senhor, e a gente está vivendo um momento que ainda é de dúvida. Chegou a se duvidar, inclusive, da possibilidade de Belém ser a única sede da COP por conta da questão de ocupação. Onde que vamos colocar essas delegações e a preços que sejam dentro, né, dos orçamentos que cada uma tem. O que o governo do Pará, pelo que o senhor tem acompanhado, e o governo federal pode contribuir também para solucionar essa questão da rede hoteleira? Eu acho que, primeiro, hoje nós não temos tanto problema na questão do número de leitos necessários. Nós temos hoje um problema, que é um problema que precisa ser enfrentado, que é a questão dos valores dos leitos que estão disponibilizados em Belém. E eu acredito que com as ações que estão sendo planejadas, seja por parte do governo federal, seja por parte do governo do estado, nós vamos encontrar uma solução. O que nós precisamos buscar é bom senso.
e aí quem está ofertando esses leitos lá na nossa cidade de Belém precisam entender, compreender, né, que nós precisamos sim, tem que, obviamente, como aconteceu em todas as COPs, existe normalmente pela própria pressão da demanda, como existe quando acontece uma Olimpíadas, um evento de Fórmula 1 em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, quando existem esses grandes eventos, obviamente é normal, é natural que os preços cresçam, mas o que não é aceitável é o quanto que esses preços, obviamente, estão crescendo. Então a gente precisa sim fazer esse processo de enfrentamento disso para que a gente possa receber um maior número de delegações, seja da sociedade civil, seja do setor público do mundo. Então eu acredito sim que a gente vai encontrar uma solução como essa que a gente vai ter, e eu tenho certeza que Belém vai fazer a COP mais importante de todas as COPs que já aconteceram até hoje. Ministro, vamos para o nosso minuto final, 5 perguntas em 1 minuto aqui no EsferaCast. A gente começa te perguntando sobre uma característica sua que te fez chegar aonde você está. Disciplina e resiliência. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira. Eu acho que tudo a gente pode sempre fazer melhor, né? Então é isso que eu tenho buscado, me reinventar cada dia para ser melhor. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Eu acho que a gente precisa cada vez mais dar segurança para gerar emprego e renda no nosso país. E quem é a figura brasileira que mais te inspira? Tem diversas inspirações aí. Eu tenho algumas, como por exemplo o presidente Juscelino Kubitschek, eu acho que é uma grande inspiração. O meu pai, o senador Jader, é outra grande inspiração que eu tenho. Eu acho que o Brasil tem grandes líderes e eu tenho certeza que eles inspiram não só a mim, como a muitos brasileiros. Dá tempo de mais uma. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Eu acho que é equilíbrio. Acho que a gente precisa parar de brigar, de ficar buscando confusão, e a gente precisa começar a encontrar paz e botar o Brasil no rumo que todos os brasileiros querem, que é um momento de desenvolvimento, um momento de geração de emprego e renda, um momento de prosperidade. E a gente tem uma oportunidade muito, muito boa nesse momento e a gente não pode deixar passar. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!